Você sabia que 3 discípulos diferentes contaram a mesma história do leproso que foi curado por Jesus? Pois é. Está em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 45 e Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Mas o mais incrível é que, mesmo sendo a mesma história, cada um deles destacou detalhes diferentes. Isso mostra como o Espírito Santo inspirou cada um para escrever com uma visão única, mas com uma verdade em comum. Jesus cura o leproso com amor e poder. Vamos ver o que cada um disse de especial? Mateus é direto e foca na autoridade de Jesus. Ele mostra o momento do toque, da fala e da cura, tudo de forma rápida, mas impactante. Marcos já traz um detalhe lindo. Ele diz que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou o leproso. Isso não está em Mateus. E olha que forte. Marcos também conta que o leproso saiu falando para todo mundo, mesmo depois de Jesus pedir para ele não contar. Lucas, que era médico, traz outro detalhe. Ele diz que o homem estava coberto de lepra, ou seja, o caso dele era grave. Lucas também diz que Jesus costumava se retirar para orar em lugares desertos, um detalhe que mostra como o mestre mantinha conexão com o Pai, mesmo depois de milagres poderosos. Legal, né? Agora pensa comigo. Por que a lepra é comparada ao pecado? A lepra começa pequena, mas vai se espalhando até destruir o corpo. O pecado também começa às vezes com algo que parece bobo, uma mentira, uma atitude errada, um pensamento escondido. Mas se a gente não entrega isso para Jesus, vai tomando conta do coração. Assim como o leproso era rejeitado pela sociedade, o pecado nos afasta de Deus e das pessoas. Mas assim como Jesus tocou aquele homem, ele também quer tocar na nossa vida e curar o que ninguém mais pode curar. E olha só. O leproso disse assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ele não duvidou do poder de Jesus. Ele só queria saber se era vontade dele. Isso mostra uma fé incrível. Ele reconheceu que a decisão estava nas mãos de Jesus. Mas aí vem a pergunta: por que Jesus mandou ele não contar nada para ninguém? Porque Jesus sabia que se a notícia se espalhasse demais, ia ficar difícil até de andar pelas cidades. E foi exatamente o que aconteceu. O leproso saiu contando tudo, e aí Jesus teve que ficar em lugares desertos. Mesmo assim, as multidões continuaram indo até ele. Esse momento lembra a história de Naamã, lembra? Lá em 2 Reis, capítulo 5, Naamã também era leproso, e foi curado depois de obedecer à ordem de Eliseu de mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Deus mostrou o poder dele ali também. Mas a diferença é que Jesus curou com uma palavra e um toque. Sabe o que isso ensina para nós? Que Jesus quer nos limpar do pecado. E quando a gente se aproxima dele com fé e humildade, ele diz, quero. Fica limpo. Não tem pecado grande demais para o perdão de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por nos mostrar o teu poder e a tua vontade de nos curar. Hoje aprendemos que a lepra se parece com o pecado, mas que o Senhor pode tocar em nós e nos purificar completamente. Ajuda-nos a ter a mesma fé do leproso, que confiou no teu poder e se humilhou diante de ti. Que nunca duvidemos da tua vontade de nos salvar, e que mesmo curados possamos continuar obedecendo à tua voz. Em nome de Jesus. Amém.